Você sabe o que é número de oxidação? É um dos assuntos da química mais fáceis que tem, porém costuma cair principalmente em provas objetivas, se bem que também de vez em quando é cobrado em provas discursivas. Por definição, o número de oxidação é a carga total ou parcial adquirida pelo átomo quando este forma uma ligação química. Por exemplo, temos a ligação entre o sódio e o cloro. Você sabe qual é o tipo de ligação entre os dois? Ligação iônica, isso mesmo, diferença de eletronegatividade maior que 1,7, só que isso é outro assunto. Na ligação entre o sódio e o cloro, o sódio ele doa um elétron para o cloro, adquirindo carga positiva, e o cloro, ao receber esse elétron, adquire carga negativa. Pois bem, chegamos no número de oxidação. O sódio doou um elétron para o cloro, adquirindo carga mais 1. E o cloro, ao receber esse elétron, adquire carga menos 1. Então responda, qual foi a carga total ou parcial adquirida pelo sódio ao formar a ligação química com o cloro? Foi uma carga mais 1. Entenderam o conceito de número de oxidação? Só que agora você precisa saber algumas regrinhas fáceis para determinar o número de oxidação quando você tem compostos mais complexos. Por exemplo, é muito comum em vestibular ele perguntar, no permanganato de potássio, qual é a carga, qual é o número de oxidação do manganês? E quais são essas regras? São 3 regrinhas muito simples. Primeiro, a soma das cargas em uma molécula é sempre igual a 0. Porém, se for um íon, essa é a nossa segunda regra, a soma das cargas tem que ser igual à carga iônica. Está guardando as regrinhas? Então vamos repetir. Primeira regra, a soma das cargas numa molécula é sempre igual a 0. Se for um íon, a soma tem que ser igual à carga iônica. E a última regrinha muito fácil de guardar é, quando o elemento está sozinho, o seu número de oxidação é sempre igual a 0. Então a gente já pode vir aqui direto em cima do cloro. O cloro está sozinho? Ele está ligado a algum outro elemento que não seja o próprio cloro? Não. Então o número de oxidação dele vai ser igual a 0. Além dessas regrinhas, é bom que o candidato saiba o número de oxidação de alguns elementos, que a gente chama de elementos que têm um número de oxidação fixo. Quais são eles? Os metais alcalinos, lembra da tabela periódica? E a prata tem sempre número de oxidação mais 1. Vamos repetir? Alcalinos e prata mais 1. Os metais alcalinos terrosos, o zinco, Zn, e o cádmio, Cd, têm sempre número de oxidação mais 2. Repetindo, metais alcalinos terrosos, zinco e cádmio, mais 2. Alumínio e bismuto, alumínio é Al, bismuto é Bi, é o famoso bial. Se você inverter, né, fica bial. Tem sempre número de oxidação mais 3. Além disso, lembre que o oxigênio é quase sempre menos 2 e o hidrogênio é quase sempre mais 1. Conjugando todas essas regras, fica muito fácil determinar o número de oxidação de todos os elementos em qualquer tipo de substância. Vamos tentar fazer? Vamos descobrir o número de oxidação aqui do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio? Vamos começar com quem? Com o oxigênio. Como eu acabei de falar, o oxigênio é quase sempre o quê? Menos 2. Se são 4 oxigênios, a carga total vai ser o quê? Menos 8. E o hidrogênio, você lembra? Ele é quase sempre o quê? Mais 1. Multiplicou por 2, vai ficar mais 2. E qual foi a primeira regrinha que eu dei para vocês? A soma das cargas numa molécula tem que ser igual a 0. Você é bom em matemática? Mais 2 menos 8, está faltando o quê? Mais 6. Então, o número de oxidação do enxofre nessa molécula é mais 6. Aqui embaixo temos um problema. Temos um parêntese. Como trabalhar com parêntese? Se eu não sei trabalhar com ele, vamos nos livrar desse parêntese. Como? Multiplicando todos os elementos pelo índice externo do parêntese. Ou seja, aqui você vai multiplicar por 2. E vamos chegar a uma fórmula só para o cálculo do número de oxidação. CaN2O6. Feito isso, vamos lá. O cálcio é um metal alcalino que é terroso, então o número de oxidação dele é sempre o que? Mais 2. A carga total, como só tem um cálcio, é mais 2. O oxigênio é menos 2, vai multiplicar por 6, vai ficar menos 12. A soma tem que ser igual a 0. Mais 2 menos 12, mais 10. Dividiu por 2, o número de oxidação do nitrogênio é mais 5.
Posso ir um pouquinho mais rápido agora? Aqui eu tenho potássio, metal alcalino, é mais 1, carga total mais 1, oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8, a soma tem que dar 0. Para dar 0, mais 7, número de oxidação do manganês, mais 7. Está conseguindo acompanhar? Então, para a gente encerrar nossa última regrinha. E quando eu tenho um íon, lembra? A soma da carga tem que ser igual à carga iônica. Então, o oxigênio, que a gente já sabe, já guardou, é menos 2, vai multiplicar por 4, vai ficar menos 8. A soma, meu amigo, tem que dar menos 3, menos 8 para dar menos 3, mais 5. E fechamos. Qual o número de oxidação do fósforo aqui? Mais 5. E aí, achou difícil ou fácil? Bem fácil, né? Espero que você tenha entendido. Um grande abraço e até a próxima.